Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Lune. Cara, não tem jeito, né? Vou usar as palavras do meu amigo Lucas aqui, Holanda. É um roteiro de time rebaixado mesmo. Não tem o que se fazer, cara. Até quando o Sport faz uma boa partida, até quando o Sport se porta muito bem no jogo, até quando o Sport cria muitas situações, o Sport não consegue vencer. É impressionante como o ano do Sport é um ano bizarro de ruim, cara. Bizarro de ruim, tá? Eu vou tentar aqui elencar algumas coisas bacanas desse jogo, porque por mais que pareça, cara, por mais que eu quisesse vir aqui, ó, detonar geral, o Sport fez uma boa partida, cara. Não fez uma partida ruim. É isso que pega. E perde pro Botafogo. Perde pro Botafogo onde não merecia perder. Infelizmente, tá bom? E pra você se inscrever, ativar o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, porque realmente é complicado falar num momento como esse, tá? Mas a gente fala com respeito a você. O Sport entra com várias modificações, né? Entra com o Derek jogando como titular, eu quero falar mais pra frente do Derek. O Sport entra com o Ignacio como centroavante titular e entra com o Ramon, zagueiro. E eu quero destacar aqui, da mesma forma que eu critiquei a contratação do Ramon, eu quero elogiar aqui a atuação do Ramon. O Ramon que fez uma excelente partida. Um zagueiro muito seguro ao lado do Rafael. E eu ouso dizer, inclusive, que ele, em falhas individuais, comprometeu menos do que o Rafael Thierry. Menos do que o Rafael Thierry. Foi um jogador que teve muita dinâmica ali defensiva, conseguiu, inclusive, melhorar o futebol do Igor Carius, que não jogou bem também, mais uma vez, na partida ruim. Mas ele consegue melhorar porque dá uma segurança. Então, ele dá uma liberdade maior para que o time possa jogar na esquerda. Quero destacar também que eu vi muita gente falando que não foi bem. Eu achei que o Zé Lucas fez uma partida incrível, cara. Uma partida incrível, muito sólida. E a partida do Zé Lucas fez com que o meio-campo do Botafogo não conseguisse se fazer. Não conseguia criar jogadas. O Botafogo é um time que usa muito o meio-campo para distribuir os pontas. Não conseguiu fazer isso na tarde para a noite de hoje. Porque o Zé Lucas foi um jogador que anulou bastante o meio-campo. O Rivera, inclusive, jogou muito em cima do que produziu o Zé Lucas, sabe? Então foi um jogo onde ele criou e bastante ajudou os. Deixa eu dar um gole na água aqui que tá. Então o Zé Lucas, para mim, inclusive, dentro do contexto, para mim, foi um jogador que teve a melhor atuação do Sport, tá? Defensivamente ajudou, ofensivamente também ajudou a criar alguns contra-ataques. Mas o Sport era um time que no primeiro tempo criava oportunidades, mas faltava a confiança para um jogador chegar ali e ser um homem-gol. Ainda não foi o Inácio, esse cara que é o jogador homem-gol do Sport. Talvez seja. Eu senti que ele, no meio para o final do jogo, sentiu bastante, sabe? A parte física, não conseguiu render. Algumas bolas ele nem ia. Ele não estava conseguindo render, o Sport tinha feito as substituições. Mas eu gostei da partida ofensiva do Sport com o Derek. Porque o Derek, mais que ser um jogador que agregou bastante, mas foi um jogador que buscou a todo momento fazer alguma coisa diferente do Carlos Alberto quando jogava no Sport. Não acertava, o Derek ainda acertou alguns dribles, algumas finalizações do gol, mas não conseguiu ser efetivo. Essa é a verdade. No segundo tempo, o Sport faz algumas modificações. E aí eu quero, antes de falar dessas modificações, falar do Lucas Lima. Fez mais uma partida muito ruim. Mais uma partida muito abaixo. A impressão que a gente tinha é que o Lucas Lima meio que estava sem confiança. Sabe, a bola chegava para o Lucas Lima, não tinha confiança de dominar, o Lucas não tinha confiança de virar o jogo, fazer aquele jogo que a gente sabe que o jogador ele consegue fazer. O potencial que ele tem, ele já mostrou. Ele não conseguia fazer isso dentro do jogo. Então, para mim, foi o pior jogador do Sport. Hoje, mais uma vez, o Lucas Lima fez uma partida muito aquém, muito abaixo do que pode produzir. E é um jogador que a gente fala, cobra, porque a gente sabe que ele pode entregar mais. E ele está sem confiança. O Paulista precisa trabalhar individualmente o que é que aconteceu com o Lucas Lima. Está fazendo realmente os últimos jogos dele muito, mas muito abaixo mesmo. Quero destacar aqui o Mateuzinho, cara. O Mateuzinho entrou, deu uma dinâmica diferente, mais velocidade, sabe? Tentando criar jogadas ali do lado do Matheus Alexandre. E foi um jogador que não comprometeu.
No final do jogo, eu vou falar mais pra frente, ele leva um gol, né? Uma jogada que é em cima dele, mas ele leva um drible. Ele não comprometeu, não teve falha do Matheus Alexandre. Foi uma jogada onde o jogador do Botafogo acabou sendo mais eficaz do que o Matheus Alexandre, tá? E o Mateuzinho deu essa dinâmica pro time, tá? Cara, é complicado demais, porque faltando poucos minutos para o jogo acabar, um belo cruzamento, o Chico cabeceou, o Botafogo faz uma defesa interessante, e aí no contra-ataque o Botafogo vai lá e faz 1-0. Então, assim, o Sport faz uma partida defensivamente, na minha visão, boa. No meio-campo, para mim, foi o melhor setor do Sport com o Zé Lucas. Consegue anular o Botafogo, consegue ali realmente neutralizar o meio-campo do Botafogo, mas no contra-ataque, o Botafogo ele vai lá e consegue fazer o gol. Acho que foi o Arthur Cabral, né? Que a gente falou que estava baixo fisicamente. Foi o Arthur Cabral, que aí é um jogador de qualidade europeia, chega e consegue fazer. Mas é complicado demais, cara, porque eu não posso chegar aqui ser leviano e falar que o Sport fez uma partida ruim, porque não fez. Não fez uma partida ruim. Jogou com um time que tem um investimento muito mais alto, que tem uma rotação ali ofensiva muito maior, defensivamente. É um time que todos os setores do Botafogo são melhores do que o do Sport. Sabe? E o Sport, ele não conseguiu fazer o gol. E no segundo tempo, ele criou possibilidades de gol e não conseguiu. E o Botafogo foi lá e, no lance, conseguiu fazer o gol. Quero destacar também, antes de fazer um resumo final aqui nesse pós-jogo, o Gabriel. O Gabriel fez uma partida muito boa ao goleiro do Sport. Fez defesas importantes, se postou bem, gostei da partida dele. Finalmente, o Sport teve um goleiro que conseguiu fazer defesas difíceis, coisa que o Kaique França não vinha fazendo. Ainda não. Então, assim, ele não conseguiu criar, ele não conseguiu fazer com que o Botafogo se fazesse ali. Ele foi um goleiro que deu segurança no time do Sport ali. Isso é um ponto positivo. Cara, eu termino o vídeo da forma que eu falei no começo. Roteiro de rebaixado. Faz tudo certo e dá tudo errado. Óbvio, o Sport não foi um time perfeito, não foi um time que conseguiu corrigir todos os problemas. Não foi. Mas foi um time que fez uma boa partida jogando na sua casa. Mas, infelizmente, a bola pune, cara. Porque o que eu acredito é que é todo o peso de todo o campeonato vai chegando na cabeça dos jogadores e aí fica difícil. Talvez o Sport tivesse levado esse gol no primeiro tempo, tivesse empatado a partida até virada, mas no final do jogo, o futebol às vezes é muito cruel. É muito cruel. E o Sport não merecia perder essa partida hoje. Pela partida que fez, pelo jogo que fez, mas o futebol ele é isso. Ele é detalhe. E no detalhe, o Botafogo conseguiu sair aqui com 3 pontos na Ilha do Retiro. Mais uma derrota do Sport, mais uma derrota na Ilha do Retiro. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que você achou do jogo. Você concorda, discorda do que eu falei? E é claro, amanhã eu vou trazer um pós-jogo mais frio para falar um pouco mais sobre o que é que aconteceu. Bom, um abraço, fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.